Foi presa na manhã de hoje a vereadora do PSB da cidade de Teresina, Tatiana Medeiros. A operação foi realizada pela Polícia Federal e apontou que a parlamentar teve a campanha custeada com recursos ilícitos, supostamente oriundos de facções criminosas, segundo o que foi levantado pela Polícia Federal e que norteou a decisão do juiz que definiu o pedido de prisão da vereadora. Há uma investigação em curso para verificar até que ponto há comprometimento entre a carreira, a história da vereadora, o trabalho e o financiamento de sua campanha através de recursos ilícitos. Outros 2 servidores públicos, um da Assembleia Legislativa, um da Secretaria de Estado da Saúde, também foram alvos da operação e foram afastados dos seus cargos. Eu vou trazer as informações, as primeiras informações ao vivo a respeito da prisão da vereadora Tatiana Medeiros, com a ajuda da repórter Micaela Ramos, que desde o começo da manhã está acompanhando esse caso. Micaela, um ótimo dia para você. Excelente dia, Joelson, a você e a todos que acompanham ao Jornal do Piauí. A nossa equipe de reportagem estava em frente ao condomínio, ali no cruzamento da Rua das Orquídeas com a Avenida Jockey Club, desde as 6h30 da manhã desta quinta-feira, fazendo toda a cobertura desta operação da Polícia Federal, a segunda fase da Operação Escudo Eleitoral. E em frente ao condomínio da vereadora, a movimentação durante toda a manhã foi uma movimentação tranquila até por volta das 7h30 da manhã, quando chegou um dos advogados da vereadora, Francisco Medeiros, que é o tio da vereadora Tatiana Medeiros, e depois chegaram mais equipes da Polícia Federal, até que por volta das 7h45 da manhã, a vereadora Tatiana Medeiros deixou o condomínio em que morava, dentro de uma viatura da Polícia Federal. Ela estava sentada no banco traseiro da viatura, usando até mesmo um colete balístico, e no momento que as imagens foram capturadas pelo nosso repórter cinematográfico Haroldo Fabrício, a vereadora tentava de toda forma cobrir o rosto. Então ela saiu do condomínio juntamente com esta equipe da Polícia Federal e se deslocou até a Superintendência da Polícia Federal aqui na Avenida João 23, em Teresina, onde tinha outra equipe da TV Cidade Verde, a equipe da repórter Nájila Fernandes, que flagrou a chegada da vereadora aqui na sede da Superintendência. Inclusive, uma informação em primeira mão, apurada agora pela nossa equipe de reportagem, que foi a primeira a chegar e está sendo aqui a última a sair desde o início da manhã, viu, Joelson? É que a vereadora permanece aqui na sede da Superintendência da Polícia Federal, em Teresina. Ela deve almoçar aqui, depois, nas próximas horas, ela deve ser levada até o Instituto Médico Legal para ser submetida ao exame de corpo de delito e deve permanecer, dormir aqui na sede da Superintendência da Polícia Federal até ser submetida à audiência de custódia amanhã, perante um juiz que vai decidir se a vereadora deve permanecer presa ou se ela será colocada em liberdade. Vale a gente relembrar, Joelson, que essa não é a primeira fase da Operação Escudo Eleitoral. Na realidade, esta é a segunda fase, porque ainda no ano passado, logo após as eleições municipais de 2024, que aconteceram no dia 6 de outubro do ano passado, a Polícia Federal começou a investigar a vereadora Tatiana Medeiros por conta de indícios que poderiam demonstrar e que se comprovaram ainda mais agora, no âmbito das investigações que já avançaram, indícios de que a campanha da vereadora poderia ter sido custeada também com recursos ilícitos de uma facção criminosa e indícios também de desvio de recursos da ONG dela, Instituto Vamos Juntos, que fica ali na Avenida Boa Esperança, zona norte de Teresina. Naquela época foram cumpridos apenas mandados de busca e apreensão que totalizaram a apreensão de um valor em espécie avaliado em mais de R$90 mil, quase 100 mil que foram apreendidos em espécie na primeira fase da operação ano passado em endereços vinculados à vereadora. Já nesta segunda fase da Operação Escudo Eleitoral, foram cumpridas 8 ordens judiciais, sendo 2 mandados de prisão preventiva, 3 mandados de busca e apreensão, veículos e equipamentos eletrônicos foram apreendidos nesta fase e também foram cumpridos 3 mandados de afastamento de funções públicas.
A parlamentar foi afastada já das funções de vereadora e também pessoas ligadas à vereadora que ocupavam cargos tanto na Câmara Municipal de Teresina como na Assembleia Legislativa do Piauí e na Secretaria de Estado de Saúde também já foram afastadas. Vale a gente ressaltar aqui também, Joelson, que o namorado da vereadora Tatiana Medeiros, o Alandilson Cardoso Passos, também está entre os presos. Ele foi preso no estado de Minas Gerais, onde ele já estava detido desde novembro do ano passado, quando ele foi alvo da operação do DENARC, do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico, que investigava a relação do namorado da vereadora com uma facção criminosa, principalmente na atuação do tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro. Inclusive, quando ele foi preso no ano passado, a vereadora Tatiana Medeiros estava em companhia dele no estado de Minas Gerais. Agora, Joelson, a gente conseguiu conversar aqui mais cedo na sede da Polícia Federal com advogados que representam a defesa da vereadora e também com membros da Comissão de Prerrogativas da OAB Piauí. A gente conversou com o Edson Araújo, ele que é um dos advogados que integra a banca de defesa da vereadora, e o Edson Araújo, ele manifestou que não teve acesso aos autos completos do processo e chamou a prisão de arbitrária. Nós vamos assistir a um trecho da entrevista com o Edson Araújo e na volta eu trago mais informações. A defesa não pode se manifestar ainda porque nós não sabemos ainda qual foi a motivação. Nós não tivemos acesso integral aos autos. Até ontem, o conteúdo que havia no processo não indicava nada que permitisse um ato tão radical como esse que foi decretado. Então entendeu? a defesa não reconhece que a prisão preventiva não conhece os autos. Não dá para eu falar. Eu entendo a ansiedade de todos, mas nós estamos tão no escuro quanto vocês, tá bom? Eu não conheci os autos ainda. Pelo que nós temos até agora, ela é ilegal porque ela não tem os requisitos necessários para tal. Está aí então a manifestação do advogado Edson Araújo, que representa e que integra a banca de defesa da vereadora Tatiana Medeiros. Nós também conversamos com o Delano Souza, ele que é um advogado criminalista e também é perito digital e faz parte também da defesa da vereadora Tatiana Medeiros, que complementou a fala do Edson Araújo e trouxe mais informações. Vamos conferir. Somente teve a comunicação da prisão após que a gente já, em contato com a delegada, ela notificou a OAB hoje já por volta de 8 horas da manhã. De fato, a lei, o nosso ordenamento jurídico nos dá essa garantia. A vereadora é uma advogada, ela trabalha, exerce a função de advogada, então isso é um direito dela garantido pela prerrogativa em lei. A OAB já está agindo desde o primeiro momento que tomou conhecimento deste fato pela mídia, não pela via legal que deveria ter sido comunicado, e desde então mantém todo o suporte institucional para a vereadora Tatiana e a advogada Tatiana. A defesa técnica, a banca defensiva, coordenada por Dr. Breno Macedo, eu e o Dr. Edson, iremos nos reunir para poder tomar a medida que achar cabível. A banca de advogados da vereadora Tatiana Medeiros é composta pelo advogado criminalista Breno Macedo, pelo advogado também criminalista e perito digital Delano Souza e pelo advogado especialista em questões eleitorais, o Edson Araújo. A gente assistiu agora as entrevistas do Edson Araújo, especialista em questões eleitorais, e do Delano Souza, que é criminalista e perito digital. Mas nós também conversamos, viu, Joelson, com membros da Comissão de Prerrogativas da OAB Piauí, inclusive com o presidente Leonardo Queiroz. Vamos acompanhar. A OAB Piauí trabalha incansavelmente na defesa das prerrogativas da advocacia. E o nosso papel institucional é assegurar que as prerrogativas da advogada sejam respeitadas no caso concreto. Diante da não comunicação prévia à OAB, entendemos que houve sim uma infração legal e dessa forma iremos adotar as medidas cabíveis, que é possível, inclusive, a anulação eventualmente deste ato. A ausência de comunicação prévia ao órgão institucional da OAB Piauí, que é uma previsão legal em caso de prisão de advogados. A audiência de custódia também tem essa finalidade de avaliar eventuais ilegalidades que
tiverem acontecido e vamos aguardar essa primeira manifestação jurisdicional. O acesso que a gente teve foi através da defesa dela, que disse que é um relacionamento recente e que a própria investigação constata que apenas pouco mais de 5 meses que eles estão juntos e ainda é muito prematuro dizer que ela tem qualquer relação com outros fatos relacionados ao seu companheiro que não seja o estritamente conjugal. O que a banca de advogados de defesa da vereadora Tatiana Medeiros e a Comissão de Prerrogativas da OAB Piauí convergem, Joelson, é que não tiveram acesso à completude dos autos do processo. Eles alegam também a ilegalidade da prisão, considerando que a Comissão de Prerrogativas da OAB não teria sido comunicada previamente sobre a prisão da vereadora, que também é uma advogada e que teria essa prerrogativa garantida por lei. Inclusive, essa fala do presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB foi reforçada pela procuradora da comissão, a advogada Carolina Barroso. Confira. De mandado de busca e de prisão ou busca e apreensão e mandado de prisão, a OAB tem que ser oficiada para acompanhar o ato. Nesse caso, nós não fomos oficiados, então nós já estamos tomando todas as providências possíveis para minimizar esse feito. Doutora, no caso, a audiência ela está marcada para amanhã, até amanhã a vereadora ela deve permanecer aqui, que a senhora pode nos esclarecer? Sim, ela permanece aqui, aí na audiência de custódia a gente vai tratar acerca da estadia dela na sala de Estado Maior, sigilo processual, tudo que é pertinente ao Estatuto da Ordem. A OAB ela se manifesta de forma institucional apenas, tá? Então, assim, até o momento ela vai ficar custodiada aqui, tá? Ela vai ter todo o tratamento, ela tem uma sala para ela ficar aí, tudo certo. A nossa tratativa é que ela vá para a sala de Estado Maior. Informações adicionais são que as ordens judiciais contra a vereadora e os demais investigados foram cumpridos tanto aqui em Teresina como na cidade vizinha de Timon. Outra informação, viu, Joelson, é que agora mesmo a equipe de comunicação aqui da Polícia Federal está gravando um vídeo com a delegada que investiga o caso e que deve ser divulgado a qualquer momento nos próximos minutos aqui para a imprensa. Vale ressaltar também, Joelson, que entre as decisões judiciais está a suspensão das atividades da ONG Instituto Vamos Juntos, fundado pela vereadora, e também a suspensão dos repasses feitos e qualquer valor financeiro movimentado pela ONG Vamos Juntos, da vereadora Tatiana Medeiros. Por enquanto, essas são as informações. Joelson. Muito obrigado, Micaela, pelas informações trazidas nesse começo de Jornal do Piauí, trazendo detalhes sobre a prisão da vereadora Tatiana Medeiros, do PSB, presa hoje pela manhã numa operação da Polícia Federal que investiga um crime eleitoral, a princípio crime eleitoral, daí um desdobramento de uma série de outros levantamentos, que seria a utilização de dinheiro ilegal e a suspeita de envolvimento com facções criminosas para que houvesse compra de votos. Essa é a hipótese, a investigação da Polícia Federal que está sendo feita contra a vereadora Tatiana Medeiros e que resultou nessa prisão cautelar. Eu vou convidar aqui o Elivaldo Barbosa, já está aqui o Elivaldo Barbosa. Elivaldo, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí. Elivaldo Barbosa, ótimo dia para você. Você que hoje, boa tarde. Você que joga às 6h30 da manhã, Elivaldo Barbosa já trouxe a informação no Acorda Piauí. Pedi vocês se aproximaram um pouco. Elivaldo, está aí, muito bem. A informação hoje no Acorda Piauí, logo às 6h30, a respeito dessa prisão, que obviamente mexeu muito com a cena política no estado do Piauí. Elivaldo. É verdade, pela própria participação aí da Micaela Ramos, também no meio jurídico, a movimentação é intensa sobre a forma como a parlamentar foi detida pela Polícia Federal na operação hoje, com aval da Justiça Eleitoral. Mas grande é a movimentação política nesta manhã, aqui em Teresina, em decorrência da prisão de uma vereadora. Vereadora de primeiro mandato, mas que tem agora a campanha eleitoral numa fase crucial de investigação. Fase crucial de investigação, que, como você falou aí, tem como centro a utilização de recursos oriundos de facção criminosa empregada na campanha eleitoral na captação de votos, ou seja, caracterizando uma captação ilícita de sufrágio. Isso, naturalmente, que será objeto de ação judicial posterior com base no que está sendo levantado, que está sendo investigado nesse momento do inquérito. A Polícia Federal, Elivaldo, divulgou uma nota, nós vamos trazer aqui as informações
Na tela do Jornal do Piauí, a nota da Polícia Federal sobre a prisão da Tatiana Medeiros, a vereadora. Aqui, essa nota foi publicada nessa página, uma página da Polícia Federal. A própria página informa que a Polícia Federal prendeu a vereadora de Teresina por suspeita de ligação com facção criminosa. Repito, esta é a página da Polícia Federal, ou seja, a própria Polícia Federal, em sua página institucional, está colocando a suspeita de que a vereadora tenha ligação com as facções criminosas. Está aqui a PF prendendo a vereadora por esse motivo. E a nota traz o seguinte conteúdo, vamos ver, aqui na tela do nosso Jornal do Piauí. Bom, a nota da Polícia Federal diz o seguinte, vamos ver a nota. Cadê a nota? Tá, então a Polícia Federal, aqui está, pronto, muito bem. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a segunda fase da Operação Escudo Eleitoral. Objetivo: combater a atuação de facções criminosas no processo eleitoral das eleições municipais de 2024. Policiais federais cumprem 8 mandados judiciais, sendo 2 mandados de prisão preventiva, 3 de busca e apreensão, 3 de afastamento de função pública, como vereadora, e de cargos em comissão ocupados por investigados na Câmara Municipal de Teresina, da Assembleia Legislativa e da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí. As ordens judiciais cumpridas na capital piauiense e na cidade de Timon foram expedidas pelo juiz de garantias da Justiça Eleitoral do Estado do Piauí. E aqui eu quero fazer um parêntese, Elivaldo Barbosa, para a gente tratar desse ponto. Este aqui especificamente, o afastamento de função pública como vereadora, cautelarmente, ou seja, preventivamente, a Justiça, através do juiz de garantias, que é o Luiz Henrique, que é juiz eleitoral, inclusive. Juiz eleitoral, Luiz Henrique Moreira Rego. Rego. Ele está dizendo o seguinte, a vereadora tem que sair do cargo temporariamente, Elivaldo Barbosa. É verdade. Sobre esse assunto, a Câmara Municipal já se pronunciou através da Procuradoria-Geral do Poder Legislativo de Teresina, informando que já foi notificado, o Poder Legislativo já foi notificado para o cumprimento dessas determinações de medidas cautelares. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito do assunto, o procurador vai falar a respeito de como fica essa situação da vereadora, porque obviamente que essas investigações e a decisão cautelar tem um aspecto que acaba tendo desdobramento político. Claro, o afastamento está determinado, terá que ser cumprido. Bom, é uma parlamentar, tem mandato, está lá no exercício do mandato, inclusive com funções importantes no parlamento, como presidindo uma comissão de relevância, como a Comissão de Saúde. Bom, o afastamento da vereadora tem um tempo limitado ou é por tempo indeterminado até que a Justiça determine outras ações em decorrência dessa medida cautelar? Quem substitui a vereadora nesse período de afastamento? O primeiro suplente do PSB estaria apto já a assumir, a ser convocado pela mesa diretora do Poder Legislativo? Exatamente, vamos trazer todas essas informações. A nota segue falando a respeito da investigação iniciada após a divulgação do resultado eleitoral. Ou seja, depois do resultado das urnas, a Polícia Federal começa um trabalho de investigação e identifica elementos que apontariam um vínculo entre a candidata eleita ao cargo de vereadora na capital piauiense e expoente de facção criminosa violenta com grande atuação no Estado. Há indícios de que a campanha eleitoral da parlamentar foi custeada com recursos ilícitos oriundos de facção criminosa, bem como desvio de recursos públicos para a instituição não governamental. E a nota segue falando além das medidas outras que foram tomadas em relação à vereadora. Detalhe, 2 mandados de prisão foram cumpridos, um deles contra o namorado de Tatiana, que já estava preso em Belo Horizonte. Alanilson Cardoso. Exatamente, já está preso. E aí foi dado cumprimento, porque é necessário dar um duplo cumprimento a mandado de prisão. Ou seja, o trabalho de investigação da polícia leva também à prisão da vereadora e do namorado da vereadora. A Câmara também se pronunciou exatamente também com uma outra pessoa que foi atingida pela medida cautelar, Emanuele Pinho, que estaria ligada à Fundação Vamos Juntos e também ao gabinete da vereadora. O que vai acontecer com essa colaboradora ou não lá do gabinete da vereadora? O procurador-geral também fala sobre esse tema. Vamos trazer todas essas informações. O Tássio Cruz hoje acompanhou um pouco da repercussão política da prisão da vereadora Tatiana Medeiros. Nós vamos tirar aqui a nota, para trazer as informações com o Tássio Cruz. Ele vai falar a respeito do assunto da prisão da vereadora e a repercussão que isso tem tido, Tássio, no meio político, Tássio. Uma ótima tarde para você.
Boa tarde a você, Joelson. Boa tarde a todos. A gente fala aqui do centro da capital, próximo ao Palácio de Karnak. E, Joelson, a repercussão foi ampla entre os políticos do estado do Piauí. Eu conversei com vários vereadores nas primeiras horas de hoje, também com deputados estaduais e diversos agentes políticos. O governador Rafael Fonteles também falou agora há pouco. E a expectativa e o clima, Joelson, é de aguardar as primeiras informações para assim se decidir as medidas que serão tomadas. Elivaldo Barbosa falava há pouco, esteve na Câmara, eu conversava com um vereador da base do prefeito hoje que falava sobre a possibilidade do comitê de ética da casa, de se instaurar um comitê de ética para analisar a possível cassação da vereadora. Os vereadores ainda analisam as primeiras informações que surgem, mas esse é um dos climas entre os pares da vereadora Tatiana Medeiros. Outra informação importante, Joelson, nós conversamos também com o deputado Fábio Novo. Fábio Novo foi candidato a prefeito e teve como um dos principais aliados o PSB de Tatiana Medeiros, e o deputado foi um dos que defendeu uma punição exemplar para parlamentar, caso se confirmem as denúncias apresentadas ao longo do processo. Então, uma ampla repercussão, Joelson, e todos os entes pregando uma punição severa caso os indícios, as acusações se concretizem ao longo do transcurso do processo. Inclusive, o Tássio está lá no Palácio de Karnak, porque vai acontecer, né, daqui a pouco, uma solenidade Made in Piauí, o objetivo de fortalecer o mercado piauiense, a produção piauiense. Tássio, mas hoje teve declarações, né, importantes sobre as repercussões dessa prisão de Tatiana Medeiros. Exatamente, Joelson. O governador Rafael Fonteles falou agora há pouco sobre a operação e sobre toda essa investigação. Vamos ouvir então o que disse o governador do estado. Eu não tenho acesso às informações, eu acho que temos que aguardar todo o trâmite, confiar nos órgãos de justiça, nos órgãos policiais, para que essa história seja esclarecida para a população e, obviamente, que quem cometeu erros seja penalizado conforme a lei. Então tá aí, Joelson, a fala do governador Rafael Fonteles. Um dos mandatos foi cumprido, envolvia um servidor da Secretaria de Saúde do Piauí, e a Secretaria de Saúde emitiu uma nota, Joelson. Vamos trazer o que diz a Secretaria de Saúde do Piauí. De acordo com a pasta, o órgão não é alvo da investigação realizada pela PF no âmbito da Operação Escudo Eleitoral. Ao mesmo tempo, informa que está prestando, junto aos órgãos competentes, todas as informações solicitadas, já que um servidor foi citado na referida operação. Este é o posicionamento da Secretaria de Saúde do Piauí, como você citava bem. Um dos envolvidos, um dos citados, que tivemos o mandato cumprido contra ele, é servidor da CESAP. E, como eu dizia, nós conversamos com o deputado Fábio Novo, que teve, como eu disse, o PSB, partido da vereadora, como um aliado na campanha eleitoral. E o deputado negou que Tatiana Medeiros tenha o apoiado na campanha para a Prefeitura de Teresina. Vamos ouvir. É bom esclarecer que na reta final da campanha não houve apoio, houve declaração de apoio, inclusive, para o outro candidato. Isso precisa ficar bem claro. Precisa apurar com muito cuidado tudo isso. Eu acredito que se houve a prisão é porque deve ter elementos fortes. Precisa ver o que é que foi apurado. Nesse sentido, eu entendo que a Câmara de Vereadores deve solicitar a cópia do projeto, e o partido já tinha inclusive tomado uma posição na semana anterior de excluir dos quadros da direção partidária. Eu defendo sempre o processo aonde nós possamos dar a quem é acusado o direito de defesa. Não se deve fazer um pré-julgamento ou um julgamento sem antes ter elementos que sejam bem fortes. Então, o que nós queremos? Nós queremos a verdade, que se apure, e se realmente houver a comprovação de que a vereadora utilizou dinheiro do tráfego para captação de votos, aí sim precisa ser
punida, se realmente tiver comprovado isso nos autos do processo. E deve ser punida de forma exemplar, porque aí você desequilibra a questão do pleito eleitoral. Então tá aí, Joelson, a posição do governador Rafael Fonteles e também do deputado estadual Fábio Novo. Nós vamos acompanhar aqui a solenidade de lançamento do Made in Piauí e daqui a pouquinho, ao longo da nossa programação, trazemos todos os detalhes lá do Palácio de Karnak. Daqui a pouco, então, Tássio lá na solenidade do Palácio de Karnak para falar do projeto Made in Piauí. Olha, mas Elivaldo Barbosa, nós falamos aí, inclusive, esse ponto, né, que foi trazido pelo deputado Fábio Novo. O PSB tomou, de fato, uma decisão política em relação à ocupação de um cargo importante, que seria o de Tatiana Medeiros, na presidência, né, no diretório, na Secretaria-Geral do PSB na cidade de Teresina. Né? É verdade. Essa medida foi tomada antes mesmo do Congresso, assinada pelo presidente, que agora é ex-presidente, o então presidente Washington Bonfim, que tomou essa decisão de afastá-la. Ele, como presidente, tem essa prerrogativa de afastá-la da executiva e do cargo de secretária-geral da legenda. Essa decisão ela foi para o Congresso realizado na última segunda-feira, que elegeu a presidente do Diretório Municipal do PSB, Bide Lima, e já houve, inclusive, a contestação da vereadora Tatiana, aqui numa entrevista concedida ao Jornal do Piauí, afirmando que foi uma decisão monocrática, sem direito de defesa, iria respeitar, porém, buscar apoio nas instâncias superiores da legenda, lá em Brasília, no Diretório Nacional. Mas a decisão foi tomada, legitimada pelo Congresso Municipal, que acatou a composição nova do Diretório Municipal sem Tatiana Medeiros, tendo como secretária-geral Cristiane Kelma e presidente Bide Lima. Muito bem, Elivaldo Barbosa falou a respeito dessa entrevista concedida por Tatiana Medeiros aqui ao Jornal do Piauí, que aconteceu na terça-feira. E entre os pontos da entrevista, a vereadora Tatiana Medeiros falou a respeito das investigações da Polícia Federal em torno do caso dela. Ela se posicionou sobre como ela enxerga, como ela vê as operações da Polícia Federal e as investigações realizadas naquela oportunidade contra o Instituto e agora redundando numa prisão cautelar contra a própria vereadora. Vamos ver o que ela disse na terça-feira, terça-feira foi dia 1º, né? Dia 1º. Dia 1º de abril, aqui no Jornal do Piauí. Vamos ver. Vereadora, durante o período que antecedeu a posse, né, a senhora preside uma fundação, comanda uma instituição de caridade que funciona na zona norte de Teresina, que foi alvo de uma operação da Polícia Federal recentemente. A senhora acredita que haja uma relação entre esta operação e a decisão tomada pelo partido? Na verdade, eu sofro perseguição política desde quando eu fui eleita vereadora. Por que eu digo que é uma perseguição política? Porque antes de ser candidata, antes de ser vereadora, de ser eleita, até mesmo antes de ser candidata em 2020, eu já tenho um grandioso trabalho dentro da periferia. Eu nasci na periferia e, através da educação, minha vida foi transformada. Então, eu me envolvo, coloco todas as minhas forças dentro do nosso Instituto Vamos Juntos, que hoje é erguido na Zona Norte de Teresina. Então, eu já tenho esse trabalho. E eu nunca sofri esse tipo de perseguição. Então, a partir do momento que eu fui eleita vereadora, fui uma surpresa para todos os meios políticos, meios de comunicação, todos não acreditavam na minha eleição. E eu fui uma surpresa, na verdade, dentro do partido. Porque a maioria dos partidos hoje, a maioria do meio político, querem as mulheres para formar a cota de gênero. Né? E eu não, eu mostrei que é possível sim vir da periferia, é possível não vir de uma família tradicional e ser eleita vereadora. Então, a partir do momento que eu fui eleita, começou essas questões, essas perseguições, fake news. E, na verdade, é como eu sempre ressalto, eu não respondo a nenhum tipo de processo. Nem criminal, nem eleitoral, nem civil e muito menos partidário. As nossas contas de campanhas foram, desde o primeiro momento, aprovadas, unânime, sem nenhum tipo de ressalva, pela Justiça Eleitoral, me concedendo, assim, a questão fui diplomada, fui empossada e sou uma vereadora hoje legítima. E estou atuando, sou uma vereadora atuante. Então, isso vem incomodando. É como se uma cadeira dessa, um cargo desse, já fosse direcionado para cacifes,
né? Então, nós viemos quebrar esse paradigma e dizer que é possível. Quando Deus quer e quando o povo quer, é possível sim. Chegar na Câmara Municipal, chegar na Assembleia e, quem sabe, aí o futuro a Deus pertence. A senhora tem acompanhado aquele inquérito? O que tem dito os investigadores, os advogados? A minha vida, na verdade, foi colocada do lado avesso. Do lado avesso. E até o momento, né, nós não temos nenhum tipo de prova, não temos nada palpável, né, que me paralise na minha vida política, na minha vida social, na minha vida pessoal. E tão tal que eu respeito o trabalho da polícia, respeito o trabalho do judiciário, mas sigo de cabeça erguida, fazendo o meu trabalho, esclarecendo. Estou aqui para esclarecer todos os atos, tudo que as pessoas realmente vierem a me questionar. Continuo de cabeça erguida exercendo minha missão. A senhora acredita, então, que essas investigações tinham uma relação também com essa questão? O que a senhora está querendo dizer aqui, se utilizaria da Polícia Federal ou outras polícias para fazer esse tipo? Eu acredito muito na seriedade da Polícia Federal. Eu não vou dizer que a Polícia Federal foi usada porque eles têm uma autonomia muito grande. Só que tudo isso, eu tenho um trabalho, Joelso, hoje, que é dentro das periferias. Eu não escondo isso. A minha bandeira é lutar e cuidar dos menos favorecidos. Quando chega alguém no meu instituto, eu não pergunto a cor dele, eu não pergunto a classe social, eu não pergunto o que ele já cometeu, se ele já teve crime ou não teve crime, porque isso não diz respeito a mim. Eu não sou polícia, eu não sou investigadora, eu sou uma advogada e uma vereadora que foi eleita para cuidar de todos, independente da classe social, independente da cor. Então, quando chegam famílias para ser atendidas, para ser acolhidas em nosso instituto, nós não perguntamos isso. Eu nunca me levantei para julgar ninguém, e principalmente o passado das pessoas, porque eu vivo vendo vidas sendo transformadas todos os dias. Elivaldo Barbosa, o timeline, a linha do tempo dessa história. Primeiro, uma reunião tira a secretária, ela da Secretaria-Geral do município, no PSB, ela sai do comando do partido, segue filiada, mas sai do comando do partido. No dia seguinte, terça-feira, ela concede essa entrevista a nós aqui no Jornal do Piauí e hoje, 2 dias depois, acontece a operação e a prisão. E aí uma espécie de posição da vereadora em relação ao trabalho que a Polícia Federal estava fazendo. E diria até mais, Joelso, que a partir de agora, pela natureza da operação de hoje, pela forma como o juiz eleitoral está conduzindo, de certa forma, acompanhando as decisões, tomando decisões em relação à vereadora Tatiana Medeiros, a situação do mandato da parlamentar complica-se. Não se trata de uma sentença ou de uma ação que está em tramitação no TRE. Ainda não há essa etapa, ainda não. Mas seguramente caminhará para essa circunstância. E aí sim, a vereadora terá em xeque o seu mandato. Já nos corredores da Câmara, nos bastidores da política, da cena política piauiense, considera-se extremamente frágil o mandato da vereadora Tatiana Medeiros para que ele tenha prosseguimento após esse inquérito da Polícia Federal com o aval do Ministério Público Eleitoral. Muito bem, Elivaldo Barbosa, você está vendo aí as imagens do momento da prisão da vereadora, ela chegando à superintendência da Polícia Federal, lá na Avenida João 23, na zona leste de Teresina, onde deve permanecer pelo menos até amanhã. E nós vamos explicar um pouco para você que está em casa como é que foi a decisão tomada. Daqui a pouco vamos trazer a decisão mesmo, né, do juiz, uma decisão de 43 páginas, tomada pelo juiz eleitoral, que está avaliando um caso de crime eleitoral. Portanto, ele está no momento como um juiz que avalia um crime. Não existe um processo no Tribunal Regional Eleitoral ainda em relação a esse caso, apenas uma investigação da Polícia Federal e uma decisão judicial de um juiz garantista, né, que garante direitos básicos, inclusive aos presos, para a prisão da vereadora. Então nós temos aqui, olha só, na tela do Jornal do Piauí, algumas informações a respeito desses procedimentos. A prisão da vereadora Tatiana tem os seguintes pontos principais que nós vamos trazer para você. Primeiro deles, é o resultado de uma investigação que apura suspeita de uso de recursos do crime organizado na eleição da vereadora. Ou seja, não é que houve uma compra ilícita de sufrágio somente, é o uso de um dinheiro de facção criminosa, segundo a própria decisão, utilizada em um processo de compra de votos, entre outras coisas. O trabalho foi iniciado pela Polícia Federal, e nós já vimos aqui logo depois do resultado das eleições. Com a confirmação da eleição da vereadora, a polícia começa um trabalho de investigação mais minucioso.
Outro ponto importante dessa investigação, dessa prisão. O juiz eleitoral Luiz Henrique Moreira Rego decretou a prisão e outras cautelares, como busca e apreensão e quebra de sigilos. O juiz, ele tem até uma atuação na região de José de Freitas, mas abrange também questões eleitorais que envolvem esse aspecto, né, que envolve Cidade de Teresina, por exemplo. E ele atua justamente no Tribunal Regional Eleitoral atualmente, né, Erivaldo? Perfeito, exatamente. Ele funciona ali, o segmento que ele atua aqui no TRE é aquele prédio anexo ao principal edifício da Justiça Eleitoral em Teresina. Então ele apura esses itens que você está elencando aqui nessa análise e que tem como foco a forma como a vereadora chegou à Câmara Municipal através da campanha. Aí ele toma essa decisão, lembrando que são decisões cautelares, porque elas são provisórias, elas não indicam uma condenação do juiz, mas uma medida de proteção ao próprio processo investigatório. Vamos lá, outra informação básica sobre essas operações, essa prisão. Ainda não existe um processo eleitoral, esse ponto é interessante, para julgar o mandato dela no Tribunal Regional Eleitoral. Mas entre as medidas cautelares está o afastamento cautelar do mandato. Do mesmo jeito que ela está presa cautelarmente, provisoriamente, como uma medida de proteção ao processo investigatório, a saída dela do mandato também é cautelar, também é provisória, também é uma análise do juiz avaliando as provas reunidas pela Polícia Federal. Elivaldo, não há um processo do TRE. Significa dizer que ela pode perder o mandato definitivamente, mas é necessário que alguém abra um processo contra ela. Pode ser o próprio Ministério Público Eleitoral, eventualmente. É verdade, já que o Ministério Público Eleitoral tem assim uma espécie de parceria administrativa, digamos assim, com as operações, com o inquérito policial, seguramente ele terá os elementos necessários ao final do inquérito para propor a ação a tramitar na Justiça Eleitoral. Inclusive, nessa fase, o Ministério Público pode solicitar diligências. Correto. A Polícia Federal, precisamos de mais provas disso. Na fase judicial, caso isso se configure numa ação judicial, essa fase abrirá o amplo direito de defesa e também novas diligências, audiências que serão feitas no curso da tramitação da ação, caso o inquérito seja transformado em ação judicial. Outro ponto dessa prisão, o juiz eleitoral Luiz Henrique Moreira Rego vai comandar uma audiência de custódia amanhã, às 9 horas da manhã, para avaliar a manutenção da prisão, atuando como juiz de garantias. O que é que isso significa? Ele vai verificar se todos os direitos da vereadora foram respeitados durante a prisão. Se foi lido para ela o mandado de prisão, se eles respeitaram o horário de chegada, que seria de 6 horas da manhã em diante, né? Que é o que diz a legislação. Se foram todas as prerrogativas, e aí é um ponto, dela como advogada foram respeitados também. Se ela foi submetida a tortura ou algum tipo de questão, se a prisão houve excesso da força ou não foi, ela vai ser ouvida por ele. Então ele vai olhar, saber se todas essas garantias foram dadas a ela e dizer se ela permanecerá ou não presa. Se vai ou não atrapalhar o processo de investigação, a soltura dela. Enfim, uma série de questões serão analisadas amanhã, às 9 horas da manhã, na própria sede da Justiça Eleitoral, Elivaldo. É verdade. Amanhã essa audiência pública já foi confirmada. Será um momento importante para estudar a forma como a parlamentar foi detida pela Polícia Federal e agora é acompanhar o desfecho desse momento importante do inquérito. E o outro ponto, também que chama a atenção, qualquer pedido de soltura a ser feito pela defesa, inclusive dos outros servidores públicos que foram alvo dessa ação, qualquer medida cautelar que tenha sido considerada, porque prisão foi dela e do namorado, mas, por exemplo, alguns foram objeto de uma medida que foi o afastamento da função pública. É verdade. Qualquer pedido vai ter que ser colocado, né, apresentado ao Tribunal Regional Eleitoral, já em segunda instância, e aí você pode dizer, não, mas ninguém lá é vereador, não, são pessoas... Mas não importa, o processo começa na Justiça Eleitoral e é ali que ele vai ser avaliado. Então, lá no Tribunal Regional Eleitoral deve ser protocolado e aí é que chama atenção. Já seriam os integrantes da corte que fariam essa avaliação. Não a corte reunida, mas um integrante da corte que venha a ser, vamos dizer, sorteado ou escolhido para relatar um eventual pedido de soltura. Não me consta ainda que eles tenham entrado com nenhum tipo de pedido até aqui. Mas, se acontecer, será na Justiça Eleitoral. Deve ocorrer ao longo do dia de hoje a defesa da vereadora e das partes
implicadas nessa fase do inquérito, com certeza procurarão os caminhos jurídicos para buscar um habeas corpus, que será possível ser avaliado amanhã nessa audiência de custódia, ou outras medidas que possam se contrapor às medidas cautelares anunciadas pelo juiz eleitoral. Elivaldo Barbosa, você volta daqui a pouco? Volto sim, Joel. Só um detalhe importante que você salientou sobre recursos do crime na campanha. Mas a vereadora tem afirmado, e isso é fato, as contas de campanha foram aprovadas. Então ela defende a legitimidade do mandato com base nessa decisão judicial. Mas veja, as contas foram aprovadas, segundo o jurista que eu ouvi hoje pela manhã, com base no que foi apresentado de contas de campanha. Ou seja, a Justiça Eleitoral analisa à luz do que recebe, do que foi passado do partido para a campanha, da forma como captou e foi prestado contas. Aí é um inquérito policial que avaliou exatamente a campanha da forma mais detalhada e constata esses indícios de utilização inapropriada de recursos para uma captação que aí sim, comprovado a ilicitude, seria uma captação criminosa de sufrágio. Muito bem, Elivaldo Barbosa. O interessante se trazer esse ponto, porque muita gente pode dizer assim, mas dinheiro de Caixa 2 ninguém declara na prestação de conta de campanha, eventualmente, por isso. Mas se comprovado é crime. Mas se comprovado é crime, e aí a investigação policial comprovou. Tá certo, Elivaldo? Até mais tarde, Welson. Até mais tarde, Elivaldo Barbosa. Elivaldo Barbosa trazendo as informações para nós nesse começo do Jornal do Piauí. Daqui a pouco, em tempo real, vamos falar mais a respeito do caso, inclusive dizer como é que vai ficar o mandato da vereadora na Câmara de Vereadores. E também trechos da decisão do juiz que decidiu pela prisão da vereadora Tatiana Medeiros.